tudo bem? Eu sou a Amanda Camelo e inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do CRF para falar um pouquinho mais, né, sobre a perícia forense, sobre o meu dia a dia como perita criminal. Apesar de não ser farmacêutica, né, sou engenheira química de formação, mas é uma honra estar aqui contribuindo, tá? Falando um pouquinho desse dia a dia que é tão enriquecedor, que é o dia a dia na perícia criminal. Meu nome é Ana Cláudia Sobreira, eu sou de Juazeiro do Norte, vim estudar em Fortaleza, fazer vestibular, fazer faculdade, e aqui fiquei. Sou mãe de uma filha e um filho, eu sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Ceará, sou perita legista do Núcleo de Perícias em DNA Forense, da Perícia Forense do Ceará. Olá a todos, meu nome é Bruna Carvalho, eu sou farmacêutica, sou perita legista e atuo na área do núcleo de DNA forense da Perícia Forense do Estado do Ceará. Olá, meu nome é Maiane Melo, eu sou farmacêutica formada pela UFC e fiz o concurso da perícia em 2012, ingressei na Perforce em 2016 e foi o início da realização de um sonho. Eu me preparei muito para chegar na Perforce, né, e hoje ocupar o cargo de perita legista do Estado do Ceará. Trabalho hoje no laboratório de análises biológicas, né, no laboratório de toxicologia, e trabalho com amostras biológicas. A atividade pericial é uma área muito dinâmica. Não existe um dia igual ao outro nesse campo. Isso praticamente não existe, né? Tem as coisas que são rotina, que a gente faz diariamente, mas acho que semanalmente, a cada 2 dias, tem um caso que vai ser mais desafiador, né? Que a gente vai precisar se dedicar mais, fazer mais busca, aplicar uma nova metodologia. Nós desempenhamos atividades que vão desde a extração do DNA até a obtenção do perfil genético final, que é a partir do qual nós vamos utilizar na identificação humana e também na investigação criminal. O do farmacêutico é fazer uma perícia para identificar se a causa da morte violenta foi por uso de medicamento, de droga, de veneno. Também há casos em que a gente faz análise de droga de amostra biológica para pesquisa em vivos também, né? Algumas situações de crimes, de violência. E é feito também lá no laboratório de toxicologia. A perícia, sim, é uma profissão muito desafiadora, muito apaixonante, porque nós não temos assim uma rotina. Sempre nós vamos recebendo casos novos, sempre nós estamos sendo desafiados, né? Diariamente a gente precisa buscar novas metodologias, continuar estudando. É muito gratificante trabalhar na Perforce, é muito enriquecedor, né? E é muito como é que diz, gratificante a gente poder contribuir, né, para a sociedade, contribuir, dar o nosso melhor para ter uma resposta para o Estado, né, também. Eu ingressei na perícia criminal em 2016. Ingressei, né, fui lotada no setor de balística forense e foi um dos meus primeiros desafios, né, na perícia. Lidar com as armas de fogo, com as munições. E passei quase um ano lá na balística forense e em seguida eu fui lotada no setor de perícia criminal, de perícia externa, né, no núcleo de perícias externas. E aí o grande desafio nessa época foi realmente os locais de crime, né? Lidar com aquela dor dos familiares ali tão de perto, né? Nos locais de crime de homicídio, de suicídio, de acidente de trânsito com as vítimas fatais, ter que lidar com aquela dor tão de perto e me concentrando, né? Para que eu conseguisse fazer todos os levantamentos dos vestígios, das evidências e realmente elaborar um laudo que fosse conclusivo e decisivo para essas famílias, né? Então, realmente foi um período mais curto do que o período que eu passei lá na balística, mas não menos enriquecedor e não menos desafiador,
né? Realmente foi muito desafiador. E em 2017 eu ingressei no Núcleo de Química Forense, onde eu atuo até hoje, né? Atualmente eu estou como supervisora do núcleo, né, de Química Forense. Esse núcleo, ele faz diversos tipos de perícias envolvendo a Química Forense, né, envolvendo a química. Principalmente são os exames de vestígios de disparo de arma de fogo, para verificar, né, se realmente aquela pessoa atirou, se estava próximo ao local do disparo. Esse é o nosso principal exame atualmente. Aí recebemos também, né, muitos exames de objetos metálicos, que são objetos que estão envolvidos no crimes de roubo, de furto, de lavagem de dinheiro. A ciência forense é uma área que ela está em constante evolução. E nós podemos observar nos últimos anos um grande crescimento no desenvolvimento técnico e científico que envolve essa área, o que dá cada vez mais uma maior robustez ao laudo pericial, demonstrando a importância cada vez mais forte da área pericial na elucidação de crimes no estado do Ceará. A perícia forense do Estado do Ceará faz parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao lado da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Então, a PEFOS é esse braço científico da segurança pública e, através do trabalho pericial, né, essa prova material é atestada. Então, tanto a gente atesta a materialidade de um crime, como também indica a autoria, né, de um crime, e atuamos em acidentes de trânsito em que há vítimas fatais, e o trabalho vai desde um local de crime, por exemplo, com a coleta de vestígios, até a análise no laboratório, também passando por análises papiloscópicas, exames de corpo de delito. Então, o trabalho pericial tem esse objetivo de contribuir com as investigações, com o inquérito policial, contribuir com a justiça, né, com os processos judiciais, através do laudo pericial. Essa atividade da polícia, né, científica no estado do Ceará, para ser perito a gente precisa fazer concurso, vincular a PEFOS hoje, ela tem autonomia, né, desde 2008, houve uma lei de criação da perícia, ela tem autonomia, então é um órgão hoje vinculado à Secretaria de Segurança Pública, né? Nós somos policiais civis vinculados à Secretaria de Segurança Pública e atuando na perícia forense do estado do Ceará. Então é um órgão de polícia, mas é uma polícia científica. Nós trabalhamos diariamente com pesquisas, com busca, com novas metodologias. É um cargo que nos desafia a estudar diariamente. É um cargo que faz com que a gente fique sempre nos atualizando, buscando estudo, buscando metodologias. Então, imagine que a gente pega uma amostra de uma víscera e a gente vai trabalhar aquela víscera para fazer a identificação de alguma substância que possa ter sido motivo da morte daquela pessoa. Então, a partir daquilo ali, a gente vai desenvolver uma metodologia para trabalhar, para identificar aquela substância. Então, atualmente, vamos supor que ela é uma droga que já é conhecida, que a gente já tem metodologia, mas alguma vez ou outra acontece uma droga, uma substância que não existe metodologia, que a gente vai ter que buscar, continuar. A gente não sabe qual é a substância, então a gente vai ter que tentar várias extrações, a gente vai tentar vários meios de preparo, vários equipamentos para aplicar aquela substância. Então, assim, é uma atividade gratificante, é uma atividade que nos instiga, né, que nos estimula a estudar, que nos coloca sempre em busca de melhores resultados, em busca de laudos, né, para a gente produzir, para poder conseguir garantir que haja uma identificação, que haja uma relação com aquele crime. É gratificante poder colaborar, né, dessa forma. A gente tem sempre essa consciência, né, do impacto que o nosso trabalho causa na vida das pessoas, então, tanto na vida das vítimas, como dos seus familiares, de pessoas acusadas, das pessoas que são inocentadas através do nosso laudo, né? Então, a gente tem essa consciência desse impacto
na vida das pessoas. E claro que esse trabalho também impacta nas nossas vidas, né? Então, muitas vezes, é claro que a gente leva trabalho para casa, no momento em que a gente sai com aqueles pensamentos tanto sobre o que a gente está trabalhando, o caso que a gente está trabalhando, qual é a melhor forma de a gente fazer, se tem um método a mais que a gente possa utilizar, se tem um colega que a gente pode trocar ideia, e sempre naquele pensamento de esgotar todas as possibilidades. Então, eu sempre tenho em mente essa frase que é emblemática sobre o nosso trabalho, que é que o laudo pericial ele pode ser a última voz de uma vítima. Então, essa frase sempre me impacta muito, sempre está comigo, porque é essa responsabilidade de que, através do nosso trabalho, a gente pode definir, né, uma investigação, a gente pode ser essa voz de uma vítima. Então, isso daí já é um grande impacto em nossa vida, em nossos procedimentos, tanto na perícia como fora. A gente tem esse impacto e tem essa consciência também do impacto social do nosso trabalho. Que somos, né, mulheres, mães, então toda essa problemática de violência, todo esse contexto de violência, é claro que impacta na nossa vida, a gente tem que estar sempre atento a isso, mas por outro lado, é claro que a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade de dar o melhor de nós para que a verdade seja revelada, para que um vestígio analisado, que ele seja traduzido no laudo, né? Então, como por exemplo na coleta de familiares de desaparecidos, né? A gente já teve a oportunidade tanto de identificar pessoas através dessa campanha, através dessa coleta. No Brasil, já mais de 300 pessoas foram identificadas. Então, através desse trabalho também, eu já tive a oportunidade de ter encontros com familiares, e é sempre um momento muito impactante chegar perto dessa realidade, chegar perto desse sofrimento que as famílias carregam, mas ao mesmo tempo gratificante por poder dar a contribuição através da ciência, através da tecnologia, através da ferramenta do DNA, por exemplo, dar essa contribuição, dar uma resposta para essas famílias é muito, muito gratificante. Eu acredito que esses movimentos são importantíssimos, né? Eles devem sim acontecer cada vez com maior frequência, porque as mulheres são a maioria da população, né? Elas são as que vivem mais tempo e as que têm maior grau de instrução formal, então não é justo, né? Não é justo de nenhuma forma, de forma alguma, que elas ganhem menos para realizar as mesmas funções e não sejam reconhecidas no mercado, que tenha o preconceito, às vezes já na entrevista, perguntando se você deseja ser mãe, enfim, já pensando nesse afastamento, né, da mulher. Então, assim, não é de forma nenhuma justo que exista essa diferenciação salarial se as pessoas desempenham a mesma função, né? Então, assim, esses movimentos são justíssimos e devem realmente ganhar cada vez mais espaço na nossa sociedade. Enquanto houver essa diferenciação, deve existir e tem que existir, é essencial que existam esses movimentos, né, de empoderamento e de igualdade, sim, salarial. Como a gente está abordando um tema, falando sobre da Semana da Mulher, né, e a gente tem uma questão que a gente lida quase que diariamente na PEFOSS, né? Sempre, vez por outra, nós vemos casos na imprensa que trata sobre o feminicídio, né? O feminicídio, algumas leis foram vindo e tratando o feminicídio como crime
com uma pena maior, né? E veio depois a Lei Maria da Penha, aí vem a Lei de Feminicídio, e a PFOS tem um papel primordial. E pra gente, principalmente como mulher, são crimes que nos abalam profundamente, né? Que a gente tenta se blindar de alguma forma para não acabar sendo envolvida, mas acaba que as notícias estão na mídia. Mas é um crime que a gente precisa tratar dele a partir do momento do local, né, do crime. Sempre quando a perícia vai para o local do crime, ela tem que buscar vestígios lá que estão relacionados para ligar que aquele crime foi motivado por conta do sexo, né, feminino, que trata-se de um crime de feminicídio. Então, é um crime que, a partir do momento da ocorrência, a perícia já tem um olhar voltado para descobrir se aquele caso está relacionado a feminicídio. E a partir dali, as investigações seguem na perícia e nós vamos analisar além de todos os vestígios, né, do local de crime, todo o histórico, se tem alguma coisa emocional relacionada, o motivo que levou para aquela morte. Então, o que fez aquele crime acontecer, se está relacionado, se é feminicídio, que a pena atualmente, depois da lei de feminicídio, a pena é maior, né? Então, assim, a apuração daquele crime, a busca por aquela verdade, né? A perícia, como uma colega falou, uma colega perita, que a perícia ela é a última voz daquela vítima, né? Então, é como se a gente fosse um grito de socorro daquela vítima, que não vai estar mais entre a gente, na maioria dos casos. Aliás, no caso de feminicídio, né, não vai estar entre a gente. E a perícia é a última voz daquela vítima, porque não vai ter quem fale nada por ela. Então, aqueles vestígios sendo analisados e relacionando aquele fato, né, ou incriminando alguém, ou inocentando alguém, vai ser a última voz daquela vítima, né. É um grito de socorro dela, poder trabalhar com isso, lidar, muito desafiador e ao mesmo tempo nos leva muito a refletir, a estudar, a buscar a verdade sempre. E é muito gratificante poder colaborar para a sociedade com isso, né? Atualmente, a PFOS, ela está dividida em 4 coordenadorias, né, que atuam na atividade fim. São elas a coordenadoria de perícia criminal, onde estão os núcleos, né, de balística forense, informática forense, núcleo de perícias externas, documentoscopia, identificação veicular. Então, esses são os núcleos, né? São as áreas de atuação da perícia criminal. Já no núcleo de medicina legal, nós temos, né, a odontologia legal, a questão da psiquiatria forense e tem também, né, o setor que realiza as necrópsias, os exames de cautela, né, cautelares dos presos. Então, essas são as principais frentes de atuação da medicina legal. Temos também o núcleo de identificação humana e perícias biométricas, né, que é responsável pela identificação civil e criminal. E temos a coordenadoria de análises laboratoriais forenses, que é onde eu atuo, onde estão reunidos a maioria dos laboratórios forenses, né, que são os laboratórios de química forense, biologia forense, toxicologia forense, DNA forense e também a patologia forense. Resumindo, então, a principal atuação da PFOS seria na produção de provas que vão subsidiar os processos, as investigações, os inquéritos e os processos penais, né? Então, a principal missão da PFOS realmente é auxiliar nessas investigações com essa produção de provas periciais, provas científicas que possam realmente colaborar com as investigações e posteriormente com os processos criminais. Também a PFOS tem a missão da identificação civil e criminal. Tá? Então, as principais frentes de atuação são essas e a principal missão da PFOS é em relação a essa produção e a materialização das provas, né? Autoria e materialidade em relação às investigações, em relação aos processos criminais.
nosso dia a dia a gente não tem, assim, uma diferenciação da rotina, né? Todos fazem os mesmos tipos de exames, sejam homens ou mulheres. Então, no nosso dia a dia, a gente não lida com esse tipo de desafio, assim, na nossa rotina. A nossa carreira, né, por si só, já é um desafio desde o início, quando a gente se propõe a estudar para fazer o concurso, a, se dedicar a isso, né, muitas vezes tendo outras atividades, já inicia a preparação para o concurso, e eu destacaria dois momentos bem desafiadores na minha carreira. Então, logo que eu entrei na perícia e no clube de DNA, surgiu a oportunidade de fazer um curso de especialização em genética forense na Universidade Federal de Alagoas. Então, isso para mim foi um grande desafio, tanto porque eu estava iniciando, né, na perícia, como também eu tinha filha pequena e eu tive que me deslocar para um outro estado, deixar minha rotina, deixar minha filha mas em nenhum momento eu hesitei em se iria ou não. Sempre tive certeza que eu iria, mas foi um desafio, mas aprendi muito, tanto com a experiência de outros colegas, que era um curso para de vários estados do Brasil, então eu tive um acesso rápido, né, ao trabalho pericial, ao trabalho dos outros colegas, e voltei com uma bagagem muito boa, e fez uma diferença muito grande na minha vida profissional, já me direcionou para a genética, né? Então foi um grande desafio. Mais recentemente, eu destaco também um outro desafio, que foi a minha indicação, né? Eu fui indicada para representar o Ceará na campanha de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Foi uma campanha nacional, foi em 2021, em que as perícias de todo o Brasil foram mobilizadas para esse desafio, que era coletar o DNA de familiares para colocar no banco de perfis genéticos e, com isso, aumentar as chances, né, de a gente encontrar essas pessoas desaparecidas. Então, foi um grande desafio, mas também deu muitos frutos, né? Foi muito importante, tanto aqui para o Ceará, como nacionalmente, ter participado e estar participando, porque a coleta continua, é uma campanha permanente, e foi uma conquista muito grande. Um grande desafio que a gente lida diariamente, que a gente tem que buscar, é um equilíbrio emocional, né? Porque a gente está lidando ali diariamente com famílias enlutadas, com tragédias, com morte, né? A finitude, a gente lida diariamente com a finitude da vida. O que a gente sabe que vai chegar a vez de todo mundo, mas não da forma como as coisas acontecem, né? Que é sempre, os casos que vão para a perícia são sempre casos de morte violenta. Então, é um momento de muita dor para as famílias. E a gente está ali para fazer o nosso trabalho. As informações que nós temos são as informações que a gente recebe quando é nomeado para a perícia, mas acaba que alguns casos vão para a imprensa e a gente tem muitas informações, e às vezes é muito doloroso você lidar com aquilo. Então, você vê a emoção de uma mãe, de um filho, diante daquela situação, a gente acaba podendo se envolver com aquilo, entrar em um processo de sofrimento. Então, a gente tem que trabalhar diariamente para que aquela emoção não interfira nos nossos resultados e para que aquela emoção não nos abale, né? E não é uma coisa fácil, principalmente a gente que é mãe, a gente que se sensibiliza de uma forma mais, vamos dizer, mais fácil, né? Depois da maternidade, pelo menos mudou muito para mim em relação a isso. A gente já tem uma emoção maior, mas a maternidade nos traz esse sentimento materno mesmo com todos, né? A gente sempre se coloca no lugar, meu Deus, a mãe dessa pessoa, a mãe, o filho. Então, assim, a gente precisa trabalhar diariamente. É um grande desafio na perícia a gente trabalhar essa parte emocional, né? A gente poder não estar muito relacionado àqueles fatos. O maior desafio que eu tive que enfrentar, que eu considero, né, até agora, foi realmente o convite para gerenciar uma equipe, né, que foi a equipe da Química Forense,
É uma equipe que eu sou a única mulher, né? Então eu gerencio uma equipe que apenas de homens, né? Composta apenas por homens. Então, assim, o principal desafio foi aceitar esse convite praticamente assim no momento que eu estava voltando da licença maternidade. Então meu filho não tinha nenhum ano quando eu aceitei esse convite. Então, assim, é muito desafiador esse dia a dia de ter que lidar, né, com essa questão das compras, dos processos de compras de equipamentos, manutenção de equipamentos, realmente lidar com essa rotina de administração do laboratório e ter que lidar ainda, né, com essa questão de realmente de elaboração de laudos, de fazer os exames, porque eu continuo fazendo os exames também do núcleo e, né, da mesma forma que os outros colegas, eu também faço as perícias, também faço perícias de química forense e tenho que gerenciar, né, o laboratório. Então o maior desafio foi esse, retornando assim da licença com um bebê pequeno, então assim, ter que dividir ainda mais o meu dia a dia, né, a minha rotina, e fazer o melhor possível. Mas eu creio que ser mulher contribuiu muito com o fato de conseguir conciliar, né? Porque a mulher, ela já tem esse lado, né, de multitarefas por natureza, dessa sensibilidade, de saber delegar as tarefas. Então, assim, eu creio que ser mulher facilita essa questão de gerenciar essa rotina, né, esse dia a dia, porque a mulher, ela é assim mestra em delegar as atividades, em elencar quais são as prioridades. Dona Terezinha, a minha avó. Então, engraçado que a pessoa que mais me inspira é uma mulher, é a minha avó, é a pessoa que acreditou em mim quando eu era tão nova, né? Que ela pagou meus estudos, ela me trouxe para Fortaleza, aquele sonho que a gente tem de melhorar de vida, de melhorar cada vez mais e de romper barreiras, né? Então, através da força que a minha avó me deu, ela era uma mulher aparentemente frágil, mas tinha uma força muito grande. Ela era de voz mansa, ela era uma mulher simples, mas ela, através do estímulo que ela me deu, eu digo muito que em uma geração, eu e meus irmãos também, a gente foi capaz de mudar o destino, mudar muita coisa da nossa família só em uma geração. E eu devo isso a ela. Ela acreditou em mim, ela me aconselhava, ela me dava amor, ela me perguntava se estava tudo bem, se precisava de mais alguma coisa. Então, esse olhar cuidadoso que ela teve, esse estímulo que ela me deu de estudar, né? Então, fez com que eu fosse longe, mais longe do que eu pensava. E é para ela que eu sempre dedico a minha vida profissional. Quando eu vejo assim, a minha trajetória, até o que eu conquistei, né, como profissional, como mulher até hoje, né? Eu vejo aquela menina que sonhava lá na época da faculdade, que eu já falei uma vez aqui num webinário que teve, eu falei que na faculdade eu me inspirei em 2 homens que eu conheci durante a faculdade, né, 2 colegas de faculdade, que no caso eu era mais jovem e eles já estavam um pouco mais na frente no curso, né. Um deles hoje é o nosso perito geral, né, que é farmacêutico, Dr. Júlio Torres. Quando eu estava no final da faculdade, ele já era perito e ele já era farmacêutico do Hospital das Clínicas. E eu achava isso o máximo. E eu dizia assim, eu vou querer ser perito e vou querer também trabalhar no Hospital das Clínicas. E hoje eu trabalho nos 2, né? Então, assim, eu sonhei e eu fui atrás, foi uma batalha, foi um desafio e eu fui atrás e busquei e conquistei. Também teve outra pessoa que passou, né, que não está mais entre nós, que era um farmacêutico também da universidade, e ele foi a primeira pessoa que me falou sobre o concurso na perícia. E quando ele falou, eu nem sabia que existia perito no estado do Ceará.
achava que só existia perito na Polícia Federal. E ele veio me falar do concurso de perito da Polícia Civil. E eu achei muito interessante, porque ele falou do edital, da prova que tinha direito, que tinha prova física. E eu achei muito interessante, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça, depois que eu me formei, que surgiu esse concurso, e eu falei, é isso aí que eu quero ser, é isso aí que eu vou fazer. E eu fui em busca, assim, eu abdiquei por um tempo de muita coisa, de sair, de estar com meus amigos, para naquele período eu só estudei, só me preparei, só acreditei, confiei que ia dar certo, e assim eu segui, e hoje estou no lugar que eu queria estar. Eu estou exatamente como eu sonhei naquela época, como eu planejei, como eu desejei e como eu me preparei para estar aqui. A Bruna de hoje, ela é formada por pedaços de várias mulheres que me acompanharam durante toda a trajetória da minha vida. São mulheres inspiradoras, foram professoras, colegas de profissão, amigas, minhas tias, minhas avós. São mulheres batalhadoras, guerreiras, que me inspiraram e continuam me inspirando até hoje. Mas a minha principal inspiração é a minha mãe, que foi a minha principal incentivadora, que me incentivou desde criança a estudar, e me incentiva até hoje, porque até hoje eu não parei de estudar. E ela me ensinou a lutar pelos meus objetivos e, principalmente, a valorizar a importância da independência feminina. E a farmacêutica perita, que eu me inspirei e é uma referência para mim até hoje, é a doutora Iraê Aguiar. Ela que com seu profissionalismo, sua seriedade, sempre me inspirou. Então eu aprendi a dar os primeiros passos com ela. Eu lembro que eu ficava observando o jeito dela fazer, o jeito dela conversar com as pessoas, e sempre foi uma inspiração para mim. Então é uma referência hoje, né, na perícia do Ceará, e devo muito a ela. A pessoa que mais me influenciou, a primeira referência que eu tenho da profissão farmacêutica é a minha tia, doutora Thelma Menezes, do laboratório Thelma Menezes, em Juazeiro. Ela que foi uma pioneira das análises clínicas no Cariri, né? Então eu cresci vendo aquela atmosfera de laboratório, circulando no laboratório dela, e vendo, né, toda a dedicação dela à profissão farmacêutica, à ciência. Eu achava assim lindo eu achava assim uma mágica, quase uma mágica o que ela fazia, e me encantei desde o começo com a profissão através dela. Então, quando eu pensava em fazer faculdade, em nível superior, sempre a referência que eu tinha de faculdade, de profissional, era a minha tia. Então, a ela eu devo essa primeira inspiração para a profissão farmacêutica. E por um tempo, claro, eu não acreditava que fosse capaz, né? Mas, como é que diz? Foi desafio, mas foi uma conquista muito grande, né? Teve tempo que eu dizia assim, meu Deus, não vou conseguir, mas estou aqui. E eu queria poder inspirar mulheres. Eu podia, como aqueles homens da faculdade foram inspiração para mim, eu queria um dia poder ser inspiração para outras mulheres, para que elas pudessem ver, poxa, aquelas mulheres estão lá naquele cargo, um cargo científico, né, um cargo de pesquisa. Eu posso também, e eu faço, eu concilio o meu trabalho com a minha maternidade, o que é um grande desafio. Mas a gente tem que tentar dar conta, só que a gente não vai dar conta sempre. A gente precisa de rede de apoio, a gente precisa delegar a função, a gente precisa de gente para nos ajudar. Quem você pode contar? Com o desafio da maternidade, dos filhos, ele tem que ser compartilhado com mãe e pai, né? Com a família também, que é uma grande rede de apoio. Com quem você puder contar. A mulher, ela não pode estar sozinha nessa jornada e assumir para ela toda a responsabilidade, né? Então, um desafio, foi uma conquista muito grande para a minha vida. E quando eu olho para trás, naquela garota lá da faculdade, de 2000 e alguma coisa, e cheguei até aqui onde eu cheguei, da forma como eu planejei, como eu queria, como eu me organizei. E eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder hoje estar falando para o Conselho de Farmácia
nesse convite que eu recebi, que me senti muito orgulhosa de poder falar sobre a minha experiência e de poder conquistar o que eu já conquistei, né? Estar exatamente no lugar que eu queria. Olha, é uma imensa felicidade, eu não posso negar a felicidade imensa que eu senti quando eu soube, né, dessa conquista, dessa notícia, desse prêmio. Para mim é uma premiação e quando eu soube passou um filme na minha cabeça, de repente eu me dei conta que já faz 30 anos que eu me formei, e cada passo que eu dei nessa jornada, cada instituição que eu trabalhei, cada colega que eu convivi, cada exame que eu pude emitir, e eu só tenho a agradecer ao Conselho de Farmácia, aos colegas que me escolheram, e dizer, né, puxa, é um momento de júbilo, realmente muito boa a sensação. O campo farmacêutico, ele é um campo de amplas possibilidades. A área pericial é apenas uma delas. Mas se você tem o interesse de ingressar nessa área, eu aconselho que estude bastante, porque essa área pericial é uma área que a principal forma de ingresso é através do concurso público. Então, estude, estude e estude. A mensagem que eu deixo é de estímulo, de força, de garra, de obstinação. Eu acho que a mulher, ela tem essa força interior muito grande. Eu acho que cada vez que as mulheres pensarem em ocupar um cargo como esse que a gente ocupa, a prestar o concurso, a estudar, ou seja, passar por tudo que eu já passei, e eu sei como é difícil, mas eu sei que é possível, porque se eu cheguei aqui, então cada pessoa que tem essa vontade pode chegar também. É estudar, não desistir, né? Enfrentar todas as situações, porque não é fácil para ninguém. Cada pessoa tem seu contexto familiar, seu contexto social, sua cabeça, tem sua rede de apoio, mais ou menos. Então, não desistir, ir em busca mesmo, porque é uma missão muito, muito bonita, muito gratificante. Se a gente venceu e cada um tem as suas, a gente consegue estudar, se dedicar, abrir mão de alguma coisa, né? Porque as coisas não vêm assim também, tão fáceis, né? A gente tem que abrir mão, tem que batalhar, mas a mensagem é de muito, muito otimismo e muito estímulo para todas as mulheres, porque a gente está cada vez mais ocupando espaço dentro da sociedade, ocupando cargos que antes eram tradicionalmente ocupados por homens, e cada vez que uma mulher conquista um espaço, eu acho que tanto as nossas antepassadas estão dentro desse espaço, como também as que ainda não conseguiram. E de um jeito ou de outro a gente consegue. Todas as conquistas são válidas. E a mensagem que eu deixo para todas as mulheres é que acreditem no seu potencial. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz. Não deixe que ninguém fale que é muito difícil, que você não vai conseguir, mas você é mãe, como é que você vai dar conta? E o seu filho você vai abandonar? Você não vai abandonar seu filho, você não vai abandonar a sua vida, você vai em busca dos seus sonhos. Acredite, se é isso que você quer, acredite em você, confie que a sua vez vai chegar, faça a sua parte, que a sua hora vai chegar. Uma vez no cursinho eu escutei isso e eu falo sempre isso para todos os colegas que estudam para concurso, que tem um sonho, que acreditam em alguma coisa. Se você está se preparando para aquele seu objetivo, estudando para concurso, e você está naquele ritmo constante, uma hora a porta você está numa fila e uma hora a porta vai abrir e vai chegar a sua vez. Se você parou de estudar, se desmotivou, ficou para trás, ficou parado, você vai ficando cada vez para o final da fila. Então você mantenha o ritmo constante, você acredite no seu potencial, você continue na fila que a porta um dia vai abrir e você vai entrar. Vai dar certo também, acredite no seu potencial. As mulheres podem estar onde elas quiserem, elas podem conquistar o mundo e não tem que taxar, isso não é cargo de mulher, isso não é cargo de... Hoje na perícia a maioria dos servidores da segurança pública são homens, né?
E na Perforce também, apesar de já ter um corpo feminino muito grande, como hoje na nossa coordenadoria nós temos 5 cargos de chefias, 4 são ocupados por mulheres. Mulheres cientistas, que também sonharam, que acreditaram que estariam lá. Então, nós temos muitas mulheres na perícia, mas está muito abaixo do número da sociedade, que representa a mulher na sociedade, né? Nós hoje somos mais de 50% da população e nós não temos esses cargos na perícia e muito menos na segurança pública. Então, o meu sonho e o que eu desejo é que um dia a gente possa ter a representação feminina nessa quantidade da população ocupando esses cargos, ocupando cargos de segurança pública, ocupando cargos de chefias. Eu quero que essas mulheres não sejam mais nem as primeiras nem as únicas, que a gente possa dizer que mulher, ela realmente pode estar onde ela quiser, ela vai ocupar todos os cargos que ela quiser. Então eu desejo que vocês não desistam, que vocês acreditem e que vai dar certo, confiem e acreditem no seu potencial. Coisa que eu sempre penso assim, que a gente se esforça, a gente deve fazer a nossa parte e ir para um concurso, ir para a luta, tranquilo de que fez a nossa parte, porque eu acho que a gente é muito escolhido também. Eu, quando estudei, tinha uma turma de colegas estudando também, e eu, às vezes, pensava, assim, achava que alguns tinham muito mais chances do que eu, mas, de repente, deu certo para mim, a gente é um pouco escolhido também. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos que estão me assistindo, né? Para todas em especial, as que desejam, as que têm o sonho de ser peritas criminais, que não desistam do seu sonho, que não deixem ninguém dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Então, lute, se é o seu sonho realmente fazer parte da perícia criminal, da perícia forense do estado do Ceará. Corra atrás do seu sonho, estude, se dedique ao máximo. Não é um concurso fácil, né? Os concursos policiais, eles não são fáceis, eles são muito longos, tem diversas etapas, teste físico, psicológico, a investigação social, mas enfim, se é o seu sonho, não abra mão, corra atrás. Assim como um dia eu sonhei, né? Eu também escutei pessoas que foram minhas inspirações. Então, assim, busque uma inspiração, entre em contato com a gente, tá? Se precisarem, peçam na universidade, enfim, para que sejam realizadas visitas, para que vocês possam conhecer a nossa realidade um pouquinho mais de perto, tá? Então, assim, nós estamos muito felizes, né? Ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Sonhem, sonhem alto. Se é o sonho de vocês ser perita criminal, estudem, se esforcem e vocês vão conseguir, tá? O lugar de mulher é onde ela quiser e o lugar da mulher é na perícia criminal, sim, tá? Obrigada, CRF. Parabéns pela iniciativa e tchau, tchau.